Outro gatilho, e esse também tão importante, às vezes até mais do que os outros, é como eu já disse lá atrás. Vamos lembrar, né? O seu paciente é uma pessoa da sociedade. Dificilmente, assim, vocês vão atender outros colegas, tudo, mas se ele vier para o seu consultório, ele já vem querendo que você resolva o problema. Ele já vem sabendo lá o diagnóstico, inclusive, grande parte das vezes, tá? Mas o seu paciente é uma pessoa da sociedade, é uma pessoa não técnica, é uma pessoa simples. Linguagem simples com esta pessoa. Tá? Nada de linguagem rebuscada. Tente aproximar a sua linguagem da linguagem do paciente. É claro, sem os erros de português, de concordância. É importante que você tenha uma linguagem culta, mas acessível, tá? Então, use palavras simples para conversar com o seu paciente. Tente entender qual é a maneira mais fácil de conversar com ele. E vocês vão começar a perceber que vocês vão ter que aprender várias linguagens diferentes, tá? Vocês vão ter que aprender a linguagem da criança, a linguagem do adolescente, a linguagem do adulto, a linguagem do idoso. Vocês vão ter que aprender palavras que vocês nunca ouviram falar na vida, como chapa, como rote, como cancela, e por aí vai, tá? São coisas que o paciente vai pedir. Doutor, dá para fazer uma chapa e uma cancela para mim? É comum aparecer isso no consultório, tá? Chapa, todo mundo sabe o que é? É dentadura. Raio-X. Prótese total. Raio-X. Raio-X. Pode ser o raio-X também. Chapa pode ser o raio-X ou a dentadura. Os dois são usados. E cancela? Cancela, eu não sei. É a parcial removível. É a parcial, né? É? Parcial? A parcial, exatamente. Então vão se acostumando com certas linguagens, algumas vocês vão se assustar demais com o que o paciente fala, porque são linguagens regionais e bastante populares. E vocês não vão usar a mesma palavra com o paciente, é óbvio, tá? Explica para ele que tem outro nome e diga o nome correto, tá? Mas de uma forma simples, sem ser agressivo, sem ser arrogante, usando todo o carisma que vocês vão ter que ter com os seus pacientes, tá? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui de piadas que não nos fazem rir, né? Tem muita piada por aí que eu chamo de piada inteligente. Cara, desculpa, piada inteligente é piada sem graça, é uma piada que não tem validade, é uma piada complexa. Então, essa linguagem não pode ser usada com o seu paciente, né? Filme que você tem que pensar no final dele não é um filme acessível, não tem uma linguagem simples, né? As pessoas gostam das coisas fáceis. Tem que ser fácil de usar, fácil de fazer, tem que ser fácil de entender. Pensem por vocês. Se vocês pegarem um artigo científico complexo de ler, vocês vão ler ele até o fim? Vocês não abandonam ele, se não abandonar no começo, sem nem começar a ler. Vocês gostam de artigos científicos que sejam mais acessíveis. Você já tem dificuldade em ler um artigo científico numa outra língua? No inglês, que é a língua universal, vocês já não gostam, né? Então, imaginem, vocês querem... Se vocês que são... Não gosto, a gente nem sabe, né? Não, mas é fácil, lá no Google resolve, né? Mas você imagina, você que tem um nível cultural, socioeconômico maior do que os seus pacientes, já tem essa dificuldade, não gosta, imagina o seu paciente. Então é importante você ter simplicidade, é importante que o paciente... vamos lá, olha o outro lá, né? O anterior era o quê? Desprendimento, e o outro era acessibilidade, né? Tem um de acessibilidade, então é importante que você tenha, seja acessível ao seu paciente. Que você tenha uma linguagem que ele entenda. Quanto mais você conversar na língua dele, mais ele vai te admirar, tá? Mais vai ser fácil você fechar negócio com esse paciente. Outra coisa importante é você ser específico. E o que a gente chama de específico? Olha, eu pus um vídeo, quase 2.000 pessoas assistiram o vídeo. Gente, se eu disser para vocês que eu pus um vídeo que 1.932 pessoas assistiram, eu estou sendo muito mais específico que os quase 2.000. Em qual dos dois dados vocês vão acreditar em mim? Naquele que eu falei exatamente o número, certo? A verdade é. E isso serve, inclusive, para o nosso orçamento. Tá? No que falar com mais convicção. Também, né? Porque você fala que 1.932 pessoas, não é quase 2.000. Pô, quase 2.000 pode ser 1.001, pode ser 1.050, pode ser 1.999. Não, eu fui específico, 1.932. Isso a gente tem que fazer com todos os dados que a gente passar para os nossos pacientes sobre o tipo de trabalho e nosso orçamento.
Vamos lá, não tem orçamento de 1.500 redondo, não se arredonda orçamento. Se o orçamento deu 1.495,73, você tem que passar esse valor exato para o seu paciente. O que isso denota para o seu paciente? Primeiro que você tem uma tabela de preço, de verdade, você não está chutando valores, né? Pô, ele passou orçamento, inclusive, com centavos. Gente, se ele passou orçamento, inclusive, com centavos, é porque as contas que ele faz são específicas de uma tabela que ele tem. Isso demonstra para o seu paciente confiança, né? Não é chegar para falar, é 1.500. Bom, 1.500 é relativo, né? E aí ele começa a pedir para especificar e você começa a tentar fazer arredondamento de valores porque você arredondou para cima, por exemplo. Então, é importante que o seu orçamento seja realmente quebrado. E é importante que você tenha preços quebrados. Por que é importante um dentista ter preços quebrados e não redondos? Que entra na mente do paciente. Hã? Também. Não, isso eu acabei de explicar. Mas vamos voltar lá atrás para a nossa aula de preços. Você lembra que eu falei que quando você calcula o preço da sua hora de trabalho, ele acaba dando valores quebrados, a gente fez alguns cálculos juntos, e isso a gente vai usar para calcular o preço dos nossos serviços. E se eu estou usando valores quebrados para calcular preço de serviços em horas fracionadas, é impossível que se dê números redondos. Vocês concordam comigo? Então, um dentista que oferece para seus clientes valores fracionados significa que é um dentista que sabe fazer conta. Ele sabe exatamente aonde está indo o dinheiro dele. Isso é importante, tá? Então, isso demonstra tanto para o paciente confiança quanto para colegas. Imagina esse paciente saindo para outro colega com um orçamento de 1.495,73. O colega vai se sentir até constrangido de querer cobrir a oferta. Tá? Então são coisas interessantes para que a gente use lá no nosso dia a dia com o paciente. Eu já falei da emoção aqui com vocês, mas nós vamos falar de novo. É outro gatilho importante. Então, quando você contar a história, quando eu falo de contar a história, eu não estou falando de contar a história da sua vida, tá? Estou falando de contar a importância do paciente tratar. Lembra que eu falei da história lá atrás? Tem começo, meio e fim? Então, quando você for lá explicar para o seu paciente a importância dele tratar os dentes, você tem que colocar emoção nisso daí. Você tem que mostrar paixão pelo que você faz. Você tem que mostrar o amor que você tem pela profissão, por cada um dos pacientes que você está atendendo, né? A importância que cada um deles tem para você, a importância que a saúde da boca dele tem para você. E aí a gente entra no que a Carol falou, somos profissionais da saúde, isso é bem verdade, então a gente tem que mostrar para o nosso paciente que o dinheiro para a gente é importante, mas muito mais importante que o dinheiro é o bem-estar e a saúde que eu vou proporcionar para esse paciente, tá? Então, à medida em que eu proporciono esse bem-estar, essa saúde, eu contei essa história e contei isso com emoção, e vamos lembrar lá do comecinho, né? O nosso cérebro reptiliano, ele age em cima de quais estímulos? Né? O nosso sistema límbico, ele não é responsável pela emoção, pelo emocional. Então, se eu mostrar emoção, se eu mostrar alegria naquilo que eu faço, se eu mostrar um sentimento de empatia pela dor do meu paciente, se eu mostrar pelos meus alunos que eu estou ali fazendo um trabalho que me traz muito prazer, porque aquilo para mim é importante, o aprendizado, ou que você é importante, aquele saúde do paciente, ele vai se sentir assim identificado com você, tá? Então o gatilho da emoção é extremamente importante quando você fizer lá o seu trabalho de mostrar para o seu paciente o orçamento. E aí, quando você mostrar o orçamento e você já tiver demonstrado tudo isso para o seu paciente, ele ter percebido que você é uma pessoa capaz, você é autoridade no assunto, você provou para ele que é importante aquele trabalho, você mostrou os porquês das coisas, você mostrou para ele que você tem empatia por ele porque você está preocupado com a saúde dele. Na hora que ele abrir a negociação com você e você se mostrar também receptivo àquela negociação, porque afinal de contas não deixa de ser uma negociação, é muito provável que ele não tenha aquele sentimento que a Carol falou que o paciente teria, tá? Porque antes de você falar sobre isso, foi ele que se propôs e você mostrou muitas outras coisas mais importantes para ele, tá? Então isso também é importante, essa emoção com que você atende seus pacientes, com que você a emoção que você tem, que você mostra para o seu paciente, da importância da profissão para você, tá?
Isso pode ser mostrado também nos cursos que você faz, mostrando para o seu paciente que você está engajado, né, dentro da sua área de atuação. Outra coisa importante da odontologia, quando a gente, dos gatilhos mentais, quando a gente fala, é a crença. Quando eu estou falando de crença, não estou falando de crença religiosa, tá? Não é nada disso. É a crença. Então, o meu paciente, ele precisa ver para quê? Já falamos lá atrás. Então, se você puder ter um book para mostrar para o seu paciente que você realmente é capaz de fazer aquilo, e eu volto a dizer, não vai procurar no Google fotografia para mostrar exemplo para o seu paciente. O paciente vai pensar, puxa vida, né? Estamos procurando ali trabalho de outro para mostrar, eu quero ver o trabalho dele. Tá? Então tem amostras de próteses que você já fez no seu consultório, de uma prótese total, de uma prótese parcial removível, de uma fixa. Tem amostras para mostrar para o seu paciente, olha, o trabalho é feito assim, desse jeito, eu preciso fazer isso na sua boca. Você já está mostrando o gatilho da autoridade, você já está mostrando o porquê das coisas, é outro gatilho importante. Então você vai conseguir fazer com que seus pacientes acreditem nos resultados que você está prometendo. Por quê? Porque você está fazendo ele crer que você é capaz de executar, né? Principalmente para vocês que tem cara de criança, que vão se formar. Eu não estou falando dos coleguinhas que têm um pouco mais de idade, mas tem alguns que têm cara de bebê e vão se formar e vão ter o seu próprio consultório. O paciente vai entrar no consultório, vai olhar para a sua cara e falar, escuta, secretário, o dentista está atendendo hoje? Isso vai ser bastante comum. Se vocês não passarem credibilidade para os seus pacientes, vocês vão ter uma dificuldade de decolar na carreira. Então isso é muito importante, tá? É importante também, né, que você lembre para esse paciente, para que ele acredite que tudo que você vai fazer vai dar certo dentro do consultório dele, que ele tenha essa crença, né? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos dar um exemplo que, no caso da Roberta, ela já está tendo que fazer isso. Então, vamos lá. É um paciente, um dentista que já tem lá um consultório e ele quer que os pacientes passem a tratar com um novo colega dentro do consultório. Então você tem que passar para esse paciente a crença de que não mudou nada, de que a administração é a mesma, pessoa responsável é a mesma, e que esse novo ortodontista, endodontista, clínico geral, protesista, cirurgião, tá? É o mesmo que trata de você, da sua família ou de alguém que você conhece. Então, se você vai contratar alguém para o seu consultório, essa pessoa também tem que ser da sua confiança. Você tem que acreditar no serviço que ela faz. Tá? Então não adianta nada você abrir lá, vou botar um anúncio, veio o primeiro mané lá e você deixa eu trabalhar. Por isso que é importante a indicação. Então, quando vocês tiverem seus consultórios e forem colocar colegas para trabalhar para vocês, pensem muito na indicação. Quando vem de uma indicação de credibilidade, vocês mesmos passam a ter credibilidade. Né, Roberta? Sim. Pode falar uma coisa sobre isso? Demorou para sair do mudo aqui. Então, o que acontece? Quando a Roberta comentou comigo que ela está precisando de gente para trabalhar e eu indiquei algumas pessoas para ela. Facilitou sua vida você ter a indicação do professor sobre uma pessoa que seria legal para trabalhar para você? Muito. E, te passou confiança? Sim, e é uma coisa que o paciente já me questionou, porque ele tem muita cara de novinho, né? Não tem como esconder isso, apesar da barba. E os pacientes acabam percebendo, assim, você é muito novinho, coisa e tal, e é extremamente caprichoso. E uma paciente me ligou depois questionando se ele era um bom profissional. Eu falei assim, olha, ele é tão bom profissional que quem indicou ele foi um professor. E ele é um destaque da turma. Então, a senhora pode ficar tranquila que a senhora está em boas mãos. Então, se talvez eu tivesse pego um aleatório, eu ia ficar meio assim na hora de poder falar com a paciente. Mas uma vez que você tem a indicação, e é uma indicação de uma pessoa que tem um peso, né, um professor, a pessoa, o final lá, que é o paciente, ele fica muito mais tranquilo. O tratamento dela com ele, assim, mudou absurdamente depois dessa ligação que nós tivemos. Então, deixa eu falar aqui só um minutinho para não perder o fio da meada, depois vocês falam de novo. Só nesse pedacinho de conversa, a Roberta usou 3 gatilhos mentais. O primeiro é a crença. O segundo, ela provou que o que ela estava falando era verdade. O terceiro, a autoridade. Fora outros que tem aí que acabaram escapando. Então percebam a importância de uma conversa. Ela mesma que já usou sem querer.
3 gatilhos. A partir do momento que vocês começam a se conscientizar e familiarizar com esses gatilhos, vocês começam a usar eles de propósito. Isso faz com que se melhorem todos os relacionamentos, seja os relacionamentos pessoais com outras pessoas, ou seja os relacionamentos com os pacientes. Tá? Pode completar, desculpa. Não, o senhor estava falando da questão da autoridade, né? Eu fico numa situação muito delicada, eu não posso pôr a mão no paciente e às vezes a pessoa que está ali não sabe lidar muito bem com o paciente. A minha função, que eu vejo hoje muito claro, é saber fazer assim, essa tradução de linguagem. A pessoa não entende o que o paciente está falando, né? O paciente não entende o que a pessoa quer explicar para ele e muitas vezes eu sou obrigada a fazer essa tradução. E o paciente, e de uma forma segura, né? Entender o que o dentista está querendo falar e eu poder, de uma linguagem muito mais simples, repassar para o paciente. Porque os pacientes que a gente tem no consultório hoje são pacientes bem simples. E às vezes... Está usando outra linguagem de gatilho, percebeu? Não, sim. E aí ele se sente muito mais confortável quando você fala assim, de igual para igual, e ele vai ficando mais tranquilo na cadeira e ele vai trazendo informações que para a gente é válido na hora de fazer um diagnóstico, né? Então, por mais que eu não ponha a mão, eu tô do lado. E às vezes, hoje mesmo aconteceu de eu ter que fazer uma tradução praticamente simultânea, porque a paciente ela mal conseguia se expressar e falava tudo errado. E depois até comentou comigo, o Pedro falou assim: você entendia o que a paciente falava? Eu falei assim, acho que entendia. E tanto que... Porque é o jeito da paciente, entendeu? Então, às vezes, eu preciso realmente estar ali para poder falar de igual para igual. Por mais que a pessoa explique da melhor maneira possível, não foi o suficiente para a pessoa entender. Talvez porque usou alguns termos técnicos que a pessoa não entende. Também já tem um pouco mais de experiência. Por incrível que pareça, você não é formada, você já tem um pouco mais de experiência que o Pedro, tá? Então, esse relacionamento é muito interessante. Verdade, né? Não, estou falando de experiência na odontologia, não estou falando de idade, não é por isso. É dentro da odontologia, porque você começou antes dele dentro de um consultório. Pouco tempo antes, mas eu acho que a questão, assim, acho que talvez o que pesa um pouco, assim, é da idade e eu ter feito uma outra faculdade, ter trabalhado numa outra empresa que me exigia também questão de relacionamento com as pessoas que eu lidava dentro do trabalho e com os próprios clientes, que era da época lá. Então, você acaba aprendendo. Você leva muito tapa na vida, né, claro. Mas você aprende de uma certa forma. Então, e eu me sinto mais tranquila nessa função, assim, de traduzir algumas coisas. Eu sinto que é uma coisa que é mais tranquilo para mim. Sim, sim, é importante. Ele vai aprender. Todo mundo vai aprender um dia, né? Mas isso faz parte. Ele vai aprender. Ele tem muito potencial. Eu falo isso para ele. Faz parte da curva de aprendizado, tá? Continuando, outro gatilho mental bastante interessante, né? Gatilho cerebral é a visualização, né? O cérebro, né? O cérebro interno, o límbico, né? Ele é extremamente visual, né? Então ele está diretamente conectado com o nosso nervo óptico, ou seja, você viu a imagem já cai dentro do seu cérebro. E ele é 25 vezes mais rápido do que os auditivos. Né? Tem alguns estudos que falam sobre isso, né? Principalmente por conta de ser essa parte do cérebro responsável pelas nossas reações, né? As reações de defesa. Então, o que a gente quer dizer com isso? Um gatilho mental legal de você deixar dentro do seu consultório é estimular os seus clientes com as imagens, né? Dentro do consultório. Que imagens? Eu costumo dizer que quem gosta de dente é dentista, mas o paciente ele gosta de ver certas... ele gosta de identificar certos sinais dentro de um consultório. Não decore o seu consultório como se fosse uma boca, mas você colocar uma imagem discreta de um antes e depois, uma mensagem para esse paciente sobre a importância da higienização, sobre a importância da amamentação na dentição futura, uma outra imagem sobre os perigos de focos de infecção na boca. Então, tudo isso é importante para fazer com que ele entenda nesses detalhes que você está preocupado também com a saúde dele, né? Você está ali na sala de espera dando informações que você não está cobrando nada por estas informações. Isso também pode ser feito dentro dos seus
das suas mídias sociais dentro do que eu falei na aula passada do pipeline. Lembra que eu falei? Você vai distribuir conteúdo para os seus pacientes de forma que ele vá coletando aquilo e você não está esperando nada em troca num primeiro momento. Então, estimular o seu paciente visualmente é importante. Durante a apresentação do plano de tratamento, também é importante estimular seu paciente visualmente. Então, é importante você ter uma telinha lá reservada, com uma pastinha reservada, para mostrar para os seus pacientes todo o passo a passo do tratamento que você pode oferecer para ele. Eu já tinha conversado sobre isso. Né? Outra coisa importante. Se o nosso cérebro responsável pela tomada de decisão, né, é o sistema límbico mais o tronco cerebral, e a gente sabe que ele é o responsável principalmente pela parte emocional, se a gente sabe que ele também é egocêntrico, e aqui é uma constatação científica, isso significa que quanto mais você aguçar o ego do seu paciente, tanto mais você vai conseguir a atenção dele. Tá? Então, pense neste paciente como centro das atenções durante os seus atendimentos. Ele tem que ser o foco de tudo. Então, não se distraia, não atenda telefone, não perca a conversa, não perca o fio da conversa. É importante que você dedique o tempo para a pessoa mais importante, faça ele se sentir a pessoa mais importante naquele momento. Né? Vocês podem até usar alguns artifícios, pedir para a secretária ligar do celular dela na linha, né, de vocês, e vocês ignorarem a ligação até que alguém atenda, simplesmente ignore, né? Então tem algumas coisas, alguns artifícios que você pode usar para transformar o seu paciente no centro das atenções, né? Então, uma das formas de você fazer isso é primeiro escutar o que ele tem para dizer, para depois você conversar. Então é o que eu sempre faço no meu consultório. Na medida em que a gente entra para o meu escritório, eu peço para o paciente se sentar ao lado da escrivaninha, e a primeira coisa que eu faço para ele é a pergunta básica: o que o trouxe até aqui? De cara eu já estou vendo a queixa principal, eu já quero saber dele, né? Aí ele vai falar à vontade o que ele tem para falar. A minha segunda pergunta é: quem indicou para você? E aí ele vai falar da família, que já trata comigo há muito tempo, que já conhece, que não conhece, ou que ele viu a placa, viu lá escrito professor, ele resolveu entrar para saber o que era, como funcionava. Ou seja, transformei esse paciente no centro das atenções. Eu estou perguntando para ele, eu quero informações dele, eu quero conhecê-lo melhor. Para mim, ele é uma pessoa importante. Tá? E aí eu estimulo ele a falar da vida dele. Tá? Depois que ele fala da vida dele, eu falo um pouquinho da minha, porque é importante que ele me conheça também, falo o que eu faço da vida, e à medida que eu vou falando, eu vou perguntando mais coisas para ele, tá? Então, mais isso, mais ou menos está escrito aí embaixo, né? Significa dizer que seus clientes precisam escutar o que você pode fazer por eles, mas antes é importante que você preste atenção no que eles têm a dizer, tá? Outra coisa básica do cérebro reptiliano é o contraste, né? Então ele é sensível a contrastes, antes e depois. É importante você mostrar para o seu paciente, com e sem. Então, uma boca com prótese, uma boca sem prótese. Olha, uma boca com suporte labial, boca sem suporte labial, né? Um acidente que aconteceu e podia ser evitado com um simples ato dentro do consultório, né? Se fizer demais rápido, pode acontecer isso. Então, de repente, mostrar para o seu paciente o risco de um trabalho mal feito porque ele tem pressa. Isso é importante. Então, é o contraste entre o que pode e o que não pode, né? Então, ao você fazer lá a sua prospecção, é apresentar para o seu cliente as vantagens e desvantagens de cada uma das situações que você está expondo ele ou que ele vai se expor, tá? E, ao final, é claro, mostrar a importância do porquê que ele tem que fazer com você, porque você já mostrou as vantagens do tratamento com você, né? Isso é bastante interessante, tá? Aqui, para a gente terminar, a gente já falou sobre a tangibilidade, né? Que é você se fazer simples. Então, é você conseguir chegar na linguagem que este paciente está falando com você. Outra coisa da tangibilidade, né? Que o cérebro reptiliano ele não processa coisas complicadas. Então, quando você vai falar para o seu cliente soluções flexíveis, aproximações integradas, arquiteturas
Ele prefere coisas mais simples, como, olha, respondemos em 24 horas, é um produto que não quebra, né? Uma das vantagens de você fazer ou comprar esse produto é que você vai ter mais dinheiro no seu bolso, etc. Tá? Então, é você mostrar ali dentro do que você está querendo mostrar para o seu paciente, do seu plano de tratamento, todas essas vantagens com palavras simples, que ele possa entender, que ele possa captar. Tá? Palavras muito rebuscadas só vão mostrar que você é uma pessoa arrogante, só isso. Ou seja, vai quebrar todo o seu carisma. Você vai quebrar um dos gatilhos mentais bastante importantes. E aqui fica para vocês, depois que vocês começarem a estudar neurolinguística, vocês vão começar a perceber que vocês podem induzir certas pessoas a fazer aquilo que vocês querem, tá? E a gente está muito próximo de um negócio chamado manipulação. Então vamos deixar claro que persuasão e manipulação são coisas muito diferentes, e eu já falei isso lá no início da aula. A ideia do neuromarketing é persuadir o seu cliente, futuro cliente dentro do seu consultório, a comprar de você algo que ele precisa. Porque a partir do momento que você começa a tentar persuadir ele a comprar algo que ele não precisa, você não está mais persuadindo, você está manipulando. E é possível manipular sentimentos das pessoas de uma forma muito fácil, tá? Se você entender e estudar neurolinguística, você consegue manipular as pessoas de uma forma muito fácil. Então, aí, muitos políticos que não nos deixam dúvidas sobre o que eles fazem. Vocês se enganam se vocês acham que esses políticos todos que estão por aí não estudaram neurolinguística. Um dos maiores estudiosos de neurolinguística que a gente tem aqui no nosso país se chama Luiz Inácio Lula da Silva, tá? E eu não estou falando mal dele, eu só estou falando que ele é um estudioso da área, ele estuda muito bem, ele sabe muito bem como colocar as palavras, ele sabe muito bem como conversar com a massa. Nós tivemos outros grandes manipuladores de mentes no passado, temos outros grandes aí presentes no mundo político, né? O Bolsonaro não é diferente, Dória não é diferente. Então, a gente tem uma série de pessoas que estão aí estudando neurolinguística. Persuasão é diferente de manipulação. Então, persuasão é convencer alguém a fazer algo que você queira que ela faça, mas que é necessário para ela. Você não vai prejudicar essa pessoa. É importante que ela faça aquilo. Tá? A manipulação, não. A manipulação é você tentar induzir a pessoa a fazer aquilo que você quer, o que é errado. Tá? Então, a persuasão vai servir para elevar sua chance de venda e não para mentir para as pessoas. Mentir não é o caminho, porque o dia que descobrirem que você mentiu, você perde toda a sua credibilidade. Todos aqueles gatilhos que você se esforçou para usar no paciente, para que ele criasse uma expectativa sobre você, vão por água abaixo. Tá? E a gente costuma dizer que isso a gente fala muito nas aulas de gestão, tem trabalhos que mostram que se você fizer um trabalho bem feito, e eu não estou falando só na odontologia, tá? Aquele cliente que recebeu o trabalho vai falar bem de você para outras 3 pessoas. Se você fizer um trabalho mal feito, aquele cliente que recebeu o trabalho mal feito de você vai falar mal de você para outras 15 pessoas, e isso se repete. Então, é muito cruel construir uma imagem para derrubar, é muito fácil, tá? É muito cruel você construir uma imagem e, por causa de uma falha, derrubar ela inteira. Para construir uma imagem, essa pessoa falar para 3, que vai falar para mais 3, que vai falar para mais 3. Para derrubar, essa pessoa falar para 15, que cada um dos 15 fala para mais 15, que vai falar para mais 15. Então, você imagine a avalanche que é quebrar uma reputação, tá? Lembrando de novo que as pessoas só compram aquilo que desejam, de quem conhece, gostam e confiam. Então, é impossível você vender algo que a pessoa não queira comprar ou ela não esteja desejando, mesmo com a manipulação. Então, quando você faz aquilo que eu comentei ali atrás, né? Quando você tenta persuadir uma pessoa, a ideia é que ela compre algo que ela esteja desejando comprar, ou seja, você não está prejudicando, ela quer aquele bem, aquele serviço, tá? E é importante que você se pergunte, né? Então, como o senhor avalia o seu atendimento como cirurgião dentista? Vocês, como acadêmicos, hoje, como avaliam o atendimento dos seus pacientes na clínica? Né? Então, o seu cliente, o seu paciente lá é apenas mais uma pessoa? Você tem interação com ele? Você tem assuntos em comum? Você gosta
e faz elogios, são coisas interessantes da gente perguntar para nós depois que a gente tiver formado, tá? E fica aqui a frase para vocês, tá? Então, não espere que tudo que esteja perfeito para você, né, esteja perfeito também para os seus clientes, né? Então, a gente costuma dizer que antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito. Isso é como diria minha mãe, né, é um adágio popular. E aqui eu não posso deixar de fazer toda a propaganda